Senhor está nesse lugar. Aleluia. Já sentimos a presença do Senhor, já adoramos ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus ainda continua aqui, irmãos. Aleluia. Continua com seu pensamento ligado nos céus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Gênesis, no capítulo 12. Livro do Gênesis, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos visitantes, dos irmãos que estão aqui nesse lugar. Meu irmão também, que aceitou o convite de estar aqui. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12. A partir do primeiro versículo, os irmãos nos acompanham em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, para contextualizar este livro, antes de chegarmos a essa passagem e trazer o seu coração aquilo que Deus colocou em nosso coração. O Gênesis, ele foi escrito por Moisés, tem 50 capítulos, 1533 versículos. Moisés escreveu, além do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para cada um desses livros, Moisés tinha um propósito. No livro do Gênesis, por exemplo, nós vamos ver o início, a origem de todas as coisas. Deus criando os céus e a terra, criando os animais, criando o ser humano. É o princípio da sociedade, o princípio da humanidade. É o início das famílias, é o início das nações e as divisões das línguas. O Gênesis nos mostra o início, inclusive, do pecado, do primeiro homicídio. O livro do Gênesis nos mostra a origem, inclusive a primeira promessa de Deus está no Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus fala, onde Deus anuncia que o descendente da mulher, a qual nós sabemos que é o Senhor Jesus, esmagaria a cabeça da serpente, que nós sabemos que isso aconteceu na cruz do Calvário. O livro do Gênesis nos mostra o homem se afastando de Deus, mas mostra a iniciativa de Deus em tentar reconciliar consigo mais uma vez a humanidade. E nós vamos ver no livro de Gênesis, Deus escolhendo um homem, Abrão. E através desse homem, Deus então separa um povo, uma nação, para que através dessa nação pudesse vir o Cristo, a qual através de Cristo todas as famílias e todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. No livro do Êxodo nós vamos ver que o propósito de Moisés era mostrar que o povo outrora, o povo de Deus estava escravizado no Egito, mas com mão forte Deus foi lá e tirou este povo. No livro de Levítico nós vemos Deus instruindo o povo através de Moisés como o homem poderia se aproximar do Senhor. O livro de Levítico fica com uma grande indagação: como o homem pode se aproximar de Deus? E Deus vai mostrando grandes instruções ao povo de Israel para que o sacerdote pudesse oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor, para que assim um povo, para que assim um homem pudesse agraciar-se da presença do Senhor. O livro de Números, Moisés tem a intenção de fazer a contagem do povo, mas mostrar que durante a caminhada no deserto, o povo ele passou por grandes problemas.
No capítulo 13, capítulo 14 de Números, nós vamos ver que o povo de Israel já estava chegando à terra prometida. No entanto, por causa da sua incredulidade e a sua falta de fé, tiveram que retornar a caminho do Mar Vermelho, e durante um período de 40 anos ficaram perambulando pelo Sinai. Em Deuteronômio nós vamos ver que a intenção de Moisés é mostrar para que aquela nova geração que iria adentrar a terra prometida, era a intenção de Moisés relembrar este povo o que o Senhor havia prometido aos patriarcas e o que o Senhor havia instruído a Israel no deserto. A intenção de Deus é mostrar que o povo poderia adentrar a terra de Canaã, mas deveria priorizar a sua presença ali. Então a intenção de Moisés ao escrever o Pentateuco é clara em cada um desses livros. E quando eu chego no livro do Gênesis, Moisés ele fala e escreve a respeito do patriarca Abraão. Abraão, ele é um personagem extremamente importante, não somente para o judaísmo, o cristianismo, mas inclusive para o islamismo. Este homem de fé é uma referência. Todas as vezes que nós olhamos a Abraão, nós lembramos de um homem de fé, de coragem e de obediência a Deus. Nós olhamos a Abraão, nós vamos ver um homem que teve por opção e teve por indicação seguir a Deus uma terra desconhecida. Quando nós falamos de Abraão, nós lembramos de um homem de fé. Só que Abraão, ele viveu momentos de grande intimidade com Deus, mas viveu também momentos de grande fragilidade em sua fé. Abraão, em alguns momentos nós vamos ver esse homem grande e vitorioso na presença do Senhor, conquistando grandes vitórias. Só que no meio da sua caminhada também nós vamos ver grandes deslizes e fraquezas. Assim como nós estamos na presença do Senhor e almejamos e conquistamos grandes vitórias, e algumas vezes pode surgir no meio da caminhada algumas fraquezas e fragilidades, que demonstra que a nossa estrutura ainda continua fraco e frágil, e que precisamos e dependemos do Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. É interessante mostrar a vida deste homem para você hoje, que nós vamos pegar alguns eventos, algumas coisas que aconteceram e registradas nesse livro, para trazer para nós, para que isso possa ser como instrução na nossa caminhada. É interessante que quando nós lemos essa passagem do capítulo 12, Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Ali era uma terra onde adorava-se vários deuses, uma terra idólatra, inclusive a família de Abraão. Ele tinha como origem fabricar deuses. Só que Deus se apresentou a Abraão e falou o seguinte: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que você nem conhece. E logo em seguida Deus faz uma promessa a Abraão: eu vou te abençoar, vai ser grande o seu nome, os que te abençoarem serão abençoados. E Deus faz promessa. E logo em seguida nós vemos Abraão partindo em direção a uma terra desconhecida. Nós vemos três coisas nessa passagem: a ordenança de Deus, a promessa de Deus e a obediência de Abraão. Só o que me chama a atenção nessa passagem é que Deus falou o seguinte com Abraão: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, sai do seu conforto e sai daquilo, Abraão, que você pudesse voltar, no primeira adversidade você pudesse retornar. Eu quero que você saia do seu conforto e venha em direção apenas confiando em mim. Só que Abraão, no final do texto, nós vamos perceber que Abraão, ele sai e leva alguém junto. Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló. Então Abraão, ele não obedeceu plenamente a voz do Senhor. Quando nós terminamos de ler o texto de Ney, nós vamos perceber que Abraão, ele não seguiu completamente as orientações do Senhor. Abraão, ele levou o seu sobrinho Ló. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Quando Abraão, ele obedece ao Senhor, ele obedece por parte. Abraão, ele não obedece completamente à orientação do Senhor, porque ele deveria ir sozinho com a sua esposa para uma terra desconhecida. Só que Abraão, ele leva Ló. Sabe, quando eu vejo essa passagem, o que me traz à memória é que Abraão, ele queria seguir a Deus, mas não nos termos de Deus, mas de acordo com os seus termos. Quando eu olho para essa passagem, eu fico pensando: Abraão, ele queria seguir ao Senhor da maneira dele, não da forma que Deus o orientou e ordenou ao Senhor.
Abraão, ele queria levar Ló. Sabe o que é Ló, irmãos? A minha vontade, a sua vontade. Deus está falando com você, vai, mas deixa para trás. Mas Senhor, é Ló, meu sobrinho. Mas Deus está falando, não, é para deixar. Senhor, mas deixa eu ir, deixa eu levar. Não, tem que deixar, tem que cortar o cordão umbilical. Mas Senhor, ele é tão importante para mim. Mas Deus está dizendo, tem que cortar, tem que deixar Ló. Você tem que ir sozinho na caminhada. Quando eu olho para essa passagem, eu percebo que são algumas coisas que nós não queremos abrir mão, não queremos deixar. Só que para seguir a Deus, irmãos, deixa eu te dizer isso e vou reforçar com você, não é nos seus termos, é nos termos dele. Não é conforme eu quero, é conforme Deus quer. Sabe por quê? Porque se você não abrir mão agora, lá na frente você vai ter problema. Se você não renunciar agora, lá na frente vai te prejudicar. E todas as vezes que você recordar as passagens que tem Ló em Gênesis, você vai ver algum tipo de problema. Ló é o tipo de pessoa, irmão, que ele não está com seus olhos voltados para os céus. Ló não é o tipo de pessoa que está com a sua fé convicta no Senhor. Depois, mais para frente, nós vamos ver a passagem onde Ló se separa de Abraão. Mas que Ló é o tipo de pessoa, irmãos, que está somente vivendo aquilo que é físico, aquilo que é material, enquanto Abraão está olhando para aquilo que é espiritual. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Abraão é que durante toda a sua caminhada, Abraão levanta 4 altares ao Senhor. O altar na Bíblia Sagrada, ele representa comunhão com Deus, representa sacrifício com o Senhor, ele representa oferta a Deus, louvor e adoração ao Senhor. Então por 4 vezes Abraão levanta 4 altares. No primeiro altar, no capítulo 12, a partir do versículo 6 em diante, a Bíblia Sagrada fala que Abraão estava na terra de Siquém. O nome Siquém, ele representa ombro. E quando você vai procurar o que significa isso, ele está representando força. Só que é interessante que a partir do versículo 7 em diante, Deus se revela a Abraão, falando e reforçando a promessa de Deus a Abraão. E logo depois que Deus reforçar a promessa a Abraão, Abraão levanta um altar em sacrifício e adoração ao Senhor. Logo em seguida, Abraão ele parte em direção a Betel. E chegando em Betel, nos termos de Betel e Ai, Abraão levanta um outro altar. Betel significa casa de Deus, Ai significa ruína. Abraão estava no meio da casa de Deus e da ruína. Deus estava direcionando Abraão a comunhão e intimidade com Deus, e Abraão levanta um altar. Deus estava direcionando Abraão para intimidade e comunhão com Deus. Abraão levanta um altar em adoração e agradecimento ao Senhor. Sabe o que acontece com Abraão quando ele chega na terra de Ai e Betel? Ele duvida. Na primeira adversidade de Abraão, ele volta para o Egito. Ele desce ao Egito. Na primeira dificuldade de Abraão na terra de Canaã, chegando a Betel e Ai, após levantar um altar ao Senhor, ele desce ao Egito. E sabe o que é o mais interessante dessa passagem de Abraão? É que Abraão ele sai depois da terra do Egito, ele não sai vitorioso. Embora Abraão saia dali cheio de riquezas, embora Abraão saia dali cheio de servos, cheio de animais, Abraão ele não sai dali com a sua cabeça erguida, ele sai dali como aqueles que são humilhados. Abraão sai da terra do Egito porque ele foi sem direção de Deus. Abraão havia descido ao Egito, mas Deus não tinha direcionado Abraão ao Egito. O Egito representa fraqueza, o Egito representa mundanismo, o Egito representa aquilo que está longe da presença do Senhor. O Egito representa aquilo que está se opondo a Deus. E Abraão, no momento de fraqueza, ele desceu ao Egito. Só que logo depois que Abraão desce ao Egito, ele sai do Egito envergonhado, cabisbaixo, triste.
E sabe onde ele vai parar? Gabriel, em Betel. Abraão, ele volta para o seu antigo altar, lá naquele altar que ele fez entre Ai e a casa de Deus, Betel. E sabe o que Abraão faz? Ele renova o altar e busca novamente a presença e a direção de Deus. Quando eu olho essa passagem, me recorda aqui, irmãos, que Abraão, ele buscou novamente a reconciliação com o Senhor. Abraão está dizendo nessa passagem aqui o seguinte: olha, Senhor, nos meus termos e da minha forma não teve jeito, eu desci e quebrei a cara do Egito. Só que agora, daqui para frente, eu quero fazer do seu jeito, renova a aliança comigo. Abraão levando o altar, outrora quebrado, outrora deixado de lado. Só que agora Abraão, ele está decidido a não ir para a ruína em Ai. Ele quer deixar Ai, ele quer ir em direção a Betel, em diante a casa de Deus. Porque daqui para frente Abraão está buscando o quê? Direcionamento e comunhão, intimidade com o Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite: deixa o Egito para trás. Volte e renova a aliança com o Senhor. A aliança do cara abandonado. Altar deixado de lado. Por quê? Porque esse altar representa a reconciliação de Abraão com o Senhor. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra, irmãos? O primeiro altar de Abraão foi Siquém, onde Deus revelara e se apresentara a Abraão. O segundo altar foi a terra de Betel e Ai. Só que logo depois ele foi para o Egito. No entanto, ele retorna. Por quê? Porque agora daqui para frente ele quer na direção de Deus. Ele quer do jeito de Deus. Ele quer da forma de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque do jeito de Deus dá certo. E da forma de Deus tem propósito. E os propósitos acontecem. Do jeito de Deus, os resultados acontecem da forma correta. Aleluia. Só que logo depois que Abraão toma um posicionamento e fala assim: daqui para frente é do seu jeito, ele tem um grande problema. Lembra de Ló? Abraão não cortou o cordão umbilical no início. Lembra de Ló? Que ele quis levar consigo. Agora, os pastores de Ló estão trazendo um problema para Abraão. Logo em seguida, de Abraão renovar a aliança com Deus no altar em Betel, descobre-se que existe um problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A terra era pequena demais para comportar os animais de cada um deles. E chega a notícia a Abraão e Ló que estava dando um grande problema entre eles. Abraão chega então diante de Ló e fala o seguinte: Ló, eu vou te dar uma opção. Se você vai escolher que caminho seguir. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Mas uma coisa é certa: nós vamos nos separar daqui para frente. Porque Abraão percebeu, irmãos, que o cordão que ele não cortou antes está trazendo problema agora. Só que agora é um momento de decisão. Por quê? Porque Abraão tomou uma atitude. Não era costume o patriarca da família e o chefe da casa permitir que o mais novo tomasse a decisão nesse caso. Abraão tinha que tomar uma decisão. Só que ele deu essa opção para o seu sobrinho Ló. Só que nós vamos ver nessa passagem que Ló olha em direção ao Jordão. Ele vê as campinas bonitas e verdejantes. A Bíblia vai falar que era como a terra do Egito, como o Éden. É uma terra bonita antes do Senhor mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra. Quando nós olhamos essa passagem, nós percebemos que Ló, ao escolher as campinas do Jordão, que Ló é um homem materialista. Ló, ele segue aquilo que está na sua vista. Ló, ele não consegue enxergar além daquilo que está diante dele. Ló não consegue enxergar além das paredes humanas
capítulo 12, logo no início, o Senhor falou: corta, mas ele não quis cortar. Vai trazer problema depois. Logo depois que Ló toma a decisão de ir para a direção das campinas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra, Abraão toma uma direção contrária. E a Bíblia vai nos falar que a terra de Canaã era uma terra seca naquele momento. E Deus se apresenta a Abraão logo depois dessa separação. Toda separação, irmãos, ele traz um certo desconforto. Toda separação de algo que nós gostamos, ele não é legal, ele é desconforto, irmãos. Quem gosta de se separar ou deixar de fazer algo que traz um certo alívio para o seu coração? Quem gosta de se separar de algo que é bom naquele momento? Então naquele momento, Abraão, ele fica triste por ter se separado do seu sobrinho Ló. Só que Deus se apresenta a Abraão e fala: Abraão, percorre essa terra de todos os lados, porque essa terra eu vou dar a você e aos seus descendentes. Deus renova a aliança. E logo depois de ele renovar a aliança, a Bíblia Sagrada fala que Abraão, ele toma uma nova direção. Ele vai em direção ao Hebrom. Hebrom significa amizade, amigo. Quando nós olhamos o altar que Abraão levanta ali em Hebrom, ele está falando o seguinte: olha, o Senhor é o meu amigo. Embora eu tenha me separado de Ló, o Senhor continua presente. Embora Ló tenha seguido uma direção contrária, o Senhor ainda está comigo com seu braço forte. Mesmo com seu coração angustiado, mesmo com seu coração triste por causa da separação, Abraão levanta um altar em amizade a Deus. Aleluia! Abraão está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor é o seu amigo, ainda que todos pudessem deixá-lo, ainda que ele não tivesse a amizade que ele tanto queria, o Senhor ainda está presente na vida de Abraão. Você está entendendo essa palavra aqui, irmãos? Esse é o terceiro altar que Abraão levanta. Primeiro Siquém, Betel e agora em Hebrom. E todas essas passagens que a gente olha nos altares que Abraão levanta, ele representa uma fase da vida de Abraão. No início, Abraão não conseguia abrir mão de Ló. Logo depois de quebrar a cara, indo em direção a Betel, Abraão renova a aliança com o Senhor novamente. Após renovar a aliança com o Senhor e fortalecer e ter convicção de seguir a orientação de Deus, ele corta o laço com Ló e segue em frente e levanta um novo altar em Hebrom, revelando a sua amizade e permanência nos caminhos do Senhor. São fases da vida de Abraão. Só que nós vamos perceber que durante a caminhada, Abraão ele vai levantar mais um altar. E a Bíblia vai nos revelar que esse é o último altar que Abraão levantou. A Bíblia vai nos falar, em Gênesis capítulo 22, que enquanto Abraão estava na sua casa, pela madrugada, a Bíblia Sagrada vai falar que Deus se revela a Abraão e fala o seguinte: Abraão, pega teu filho Isaque, o teu único filho, o filho da promessa, e vai para uma terra de Moriá. E quando chegar em Moriá, eu vou te indicar um dos montes ali, e você vai oferecer o seu filho em sacrifício a mim. A Bíblia nos fala que pela madrugada Abraão apronta 2 servos dele, pega 2 animais, coloca ali alguns materiais e segue em direção aonde Deus havia orientado. E durante uma caminhada de 3 dias ele chega em Moriá. E quando ele chega no monte que Deus o indicou, a Bíblia nos falou o seguinte: olha, Abraão mandou os 2 servos ficar aguardando embaixo no monte e disse o seguinte aos servos: olha, eu vou ali com o moço e vou adorar, e logo depois nós vamos retornar a vocês. Abraão ele tinha tanta convicção no Senhor, no Deus a qual servia, que ele sabia que mesmo se acontecesse de uma oferta em holocausto, Deus era capaz de ressuscitar o seu filho para que pudesse descer e continuar a promessa que ele havia prometido a Abraão.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você: Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que quando promete, Ele cumpre. Deus é um Deus que quando fala, algo acontece. E diz a palavra do Senhor que todas as palavras que saem da sua boca não voltam para Ele vazia, sem antes cumprir aquilo, a determinação que Ele mandou. E a Bíblia vai nos falar ainda que é impossível que Deus minta. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Você está entendendo o Deus que você serve, irmãos? Você está entendendo o Deus que você está seguindo? Você está entendendo qual é o Deus de Abraão? Esse foi o último altar levantado para Abraão. E a Bíblia Sagrada nos fala que quando Abraão preparou o altar, colocou o seu filho ali, Isaac questiona ao seu pai: pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão vira para Isaac e fala: meu filho, o cordeiro para o sacrifício, o Senhor proverá. Abraão tinha convicção de que Deus faria algo. O quê? Aquilo que não poderia ter filho. Abraão tinha 75 anos de idade. A sua esposa era já velha, já tinha passado do tempo de ter filhos. E Deus o abençoou com um filho. Só que Deus estava pedindo esse filho em holocausto. Sabe o que Deus está nos falando nesta noite, irmãos? Sabe o que Deus está falando com Abraão aqui neste lugar? Qual é o seu nível de obediência? Qual é o seu nível de fidelidade a Deus? Até onde vai a sua fé? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer a Deus? Abraão outrora não era capaz de abrir mão do seu sobrinho Ló. Só que Deus não está pedindo mais Ló, Deus está pedindo Isaac. A partir do momento da caminhada de Abraão com Deus, o nível vai aumentando. E a partir do nível vai aumentando, a intimidade vai aumentando com Deus, mas Deus vai requerendo de Abraão: Abraão, eu sei que agora você está disposto a abrir mão de Ló, só que eu não quero Ló, eu quero Isaac. Até onde, Abraão, você está disposto a me obedecer? Esse é o último altar levantado por Abraão. Bom, Cleito, esse é o último altar levantado por Abraão, Moriá. Esse foi a última prova, a prova cabal, última, entre Deus e Abraão. Foi a última prova. É como se nós estivéssemos jogando um videogame e a cada fase as coisas pudessem e viessem a ser dificultadas. Abraão está no último nível para poder zerar o jogo de vez. Só que para acabar com o jogo, acabar com tudo, o sacrifício era grande demais. Porque Isaac era a promessa. Em outras palavras, para dizer para você, Isaac é aquilo que você está pedindo tanto a Deus, e Deus te abençoou. Isaac é aquilo que Deus te deu como algo, como um dom dele, como uma oferta. Isaac é o resultado da caminhada entre você e Deus, e você sabe o quanto isso te custou. Você sabe as noites em claras. Você sabe o nível de sacrifício que você teve. Abraão sabe o que ele teve que abrir mão para poder ter Isaac em seus braços. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, perto do Eufrates, caminhou toda a região do Sinai e chegou ali em Canaã, uma terra desconhecida, onde ele não tinha amigos ou amizade,
uma terra de pessoas estranhas, diferentes, de uma cultura diferente, porque ele caminhou pela fé. Só que agora o nível era diferente. Era Isaac que ele estava pedindo. Sabe o que, em outras palavras, que eu estou dizendo para você? Deus às vezes pode nos pedir, nos provar aquilo que nós mais temos e mais almejamos. E se Ele te pedir, está disposto a abrir mão? E se Ele agora requisitar você, está disposto a deixar de lado? Abraão é a última prova. E a Bíblia Sagrada nos fala que depois de levantar o altar em Moriá, preparar o menino sobre o altar, levantar o cutelo, o escritor aos Hebreus no capítulo 11 vai nos revelar que Abraão ele tinha a fé de que mesmo se o seu filho fosse sacrificado, Deus era tão poderoso que poderia ressuscitar o seu filho ali, e os projetos continuarem, porque Deus não mente. E quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, uma voz brada do céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças nada com o menino, porque eu sei agora que tens a Deus. Eu sei agora o nível de obediência que você tem com Deus. Eu sei agora o nível de fidelidade que você tem com Deus. Eu sei agora, Abraão, que o que mais vale é estar com Deus e obedecer a Deus. Aleluia! Todas as vezes que nós olhamos a trajetória de Abraão, nós sempre nos lembramos da fé, que Abraão era um homem de fé, mas uma coisa precisa ficar clara na nossa mente: Abraão era um homem de obediência a Deus. Apesar dos tropeços, apesar das dificuldades e fragilidades pelo caminho, Abraão, na caminhada com Deus, ele foi se aperfeiçoando, e a cada caminhada ele foi se aproximando da realidade, da promessa, daquilo que Deus queria com a ele. Deus está dizendo o seguinte: a partir do momento que nós começamos a caminhar, o nível de intimidade vai aumentar, você vai melhorar, você vai parar de tropeçar, você vai chegar num nível tal que não estará, irmãos, mais disposto de abrir mão de Deus por nada. Você está entendendo essa palavra aqui nessa noite, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus! É impossível você separar a fé de obediência. É impossível você separar a fé de caminhada com Deus. Muitas vezes nós vamos ver aqui em nossa realidade, muitas vezes nós vamos ver em nossa sociedade, muitas pessoas levantando a bandeira do Evangelho e falando que são cristãos, que seguem a Jesus, mas através das suas atitudes, eles demonstram que estão longe da cruz, estão longe do Evangelho. Nós vamos ver uma sociedade que está clamando e gritando, precisando da presença de Deus, mas aqueles que estão dizendo que estão com fé, que carregam a cruz, mostram pelas suas atitudes que estão longe da fé que Abraão seguia. O mundo está clamando, o mundo está gritando pela presença de Deus. Só que uma coisa terrível e triste nós precisamos falar nesta noite: a toda semana nós vamos ver escândalos, todas as semanas nós vemos problemas que surgem. Jesus ele fala que no final de tudo sempre surgiriam escândalos, mas ai daqueles de quem viriam os escândalos. Só que Deus nessa noite está falando comigo e falando com você nessa noite: eu não quero apenas uma fé teórica, eu quero uma fé prática. Eu não quero que você coloque na rede social vários versículos, eu quero que você siga de fato. Chega de uma vida de hipocrisia, chega de uma vida de faz de conta, chega de uma vida sem comprometimento, chega de uma vida que não tenha consciência ou a capacidade de fato de abrir mão de Ló para seguir ao Senhor. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero que você saia nessa noite
Assim como Abraão saiu em direção à promessa de Deus, e mesmo nas suas dificuldades ele não abandonou o projeto. Nessa noite saia daqui, irmãos, em nome de Jesus, convicto com a sua fé no Senhor, para fazer e seguir em obediência a Deus, independente das circunstâncias. Seja como Abraão, à medida das fases, aumente a intimidade e comunhão com Deus. E a cada lugar, em cada direção que você for, levante um altar em adoração ao Senhor. Não se esqueça de pedir direção a Deus e agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. E uma coisa está me fazendo pensar e me recordar sempre daquele altar em Betel. Se nesta noite, irmãos, existe alguém aqui que precisa renovar a aliança com o Senhor, que até então estava seguindo os seus próprios propósitos e nos seus próprios termos, essa é uma noite de renovar a aliança com o Senhor, de tomar uma decisão com Deus, que daqui para frente é nos termos dele, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e abrir mão daquilo que ele quer que você abra mão, deixar para trás aquilo que ele quer que você deixe para trás. Essa é uma noite de renovo, essa é uma noite de promessas, essa é uma noite que Deus está dizendo: eu sou Deus que ainda faço, que ainda opero, que ainda ajo neste mundo. O meu projeto com você ainda não acabou. Os planos que eu tenho com você ainda não terminou. Enquanto você estiver aqui, Deus está dizendo: as promessas continuam de pé. Renova a aliança em Betel, renova a aliança em Betel. Abra mão daquilo que te impede de seguir ao Senhor e busque intimidade com Deus. Eu quero orar com você nesta noite. E se você sentiu em seu coração a convicção de seguir ao Senhor, ou de renovar a aliança com Deus, feche seus olhos. Se quiser vir à frente, fica à vontade, que Deus vai te abençoar nesta noite, no nome de Jesus. Deus amado e bendito, que o Senhor nesta noite tenha liberdade para falar ainda mais em nossos corações. Tu sabes as nossas fraquezas, Tu conheces as nossas limitações. Assim como Abraão, Senhor, em muitos momentos vacilou na fé, mas ele não deixou de olhar para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, renova a nossa aliança contigo, renova as promessas, Pai, renova as forças nesta noite para servirmos a Ti, ó Pai, naquilo que o Senhor tem prometido a nós.
almejamos mais do que tudo. Renova, Senhor, a aliança. Segura nas minhas mãos, ó Senhor. Segura, Pai, porque Tu sabe que sou fraco. Se for por mim, Senhor, não consigo. Me ajuda nessa noite. A nossa alma, o nosso espírito clama e almeja por Ti a cada dia, Senhor. Aleluia. Eu não posso viver